1928, após 7 anos de contribuição como presidente da antiga Missão Bahia Sergipe, Jesse e Léo foram chamados para trabalhar na Missão Baixo Amazonas, que correspondia aos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Acre. As lanchas se tornaram sua residência, escola, igreja e hospital, com os quais os Halliwells prestaram assistência às comunidades no Amazonas. Jesse valorizou muito a educação para crianças e jovens. Para os mais novos, ela era uma professora, ensinando os conhecimentos básicos. Para os mais velhos, era uma espécie de madrinha para os que desejavam cursar o ensino superior. Como havia colportado no passado, puderam ensinar muitos jovens a conseguir os recursos necessários para a faculdade por meio da colportagem. Numa ocasião, um casal de missionários comprou um terreno em Belém, no Pará, no qual o andar inferior seria usado como templo e o andar superior seria usado como moradia, pois todo o esforço era em prol da causa do Senhor Jesus. Após conhecer o território de barco e canoa, o casal de missionários percebeu as grandes necessidades da população, sua pobreza, superstições e doenças. As viagens de barco a vapor eram difíceis, desconfortáveis e inseguras. Nem chegavam a todos os lugares, obrigando-os a viajar muito em canoas a remo. Dessa forma, Halliwell sentiu a necessidade de ter o seu próprio barco. Em 1930, a família passou as férias nos Estados Unidos, ocasião em que Léo participou de um curso sobre doenças tropicais. Eles aproveitaram o tempo para visitar familiares, falar em igrejas e reuniões na fazenda e arrecadar dinheiro para o projeto. Ao voltar para o Brasil, Léo levou consigo livros sobre construção naval e navegação. Ele pensou em certas características para o barco, pequeno e funcional, de altura baixa. O próprio Halliwell fez o projeto. O trabalho foi realizado manualmente por 3 meses. O barco seria responsável por transportar medicamentos e alimentos ao longo de 6 meses de viagem. A cerimônia de inauguração do Luzeiro I aconteceu no dia 4 de julho de 1931, quando a lancha foi batizada por Jesse Halliwell com uma garrafa de guaraná. Assim, a visita anual do casal Halliwell à comunidade ribeirinha adventista e de interessados era recebida com alegria e entusiasmo. Durante as viagens missionários, era frequente ver indivíduos que morriam devido a doenças tropicais conhecidas como malária, que eram a principal causa de morte. Isso impactava mais os missionários para pregar sobre a volta de Jesus. O luzeiro trazia consigo um livro de visitas contendo o nome de cada paciente, que era utilizado para registrar as consultas. Os pacientes recebiam tratamento durante o dia e eram convidados para as reuniões realizadas à noite. O barco era repintado de branco antes de cada viagem. Os ribeirinhos agitavam lenços ou panos brancos para pedir que o barco parasse, e então se formavam longas filas de pacientes. Em 1936, a Missão Baixo Amazonas se tornou a União Norte Brasileira, que foi dividida em 3 missões: Missão Central Amazonas, Estado do Amazonas e Territórios de Roraima, Rondônia e Acre. Missão Baixo Amazonas, Estado de Pará, Território do Amapá e Missão Costa Norte, Estados do Ceará, Maranhão e Piauí. A União Norte Brasileira foi organizada em 8 de dezembro de 1936, tendo Léo Halliwell como primeiro presidente.